Vamos lá, gente. Pela mãe do guarda, eu tenho que acabar. Nós vamos terminar essa segunda parte dessa mensagem hoje, no nome de Jesus. E a gente vem falando, gente, sobre a importância do comprometimento da nossa parte. Eu vim falando para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, e obviamente isso está por toda a palavra, no Velho Testamento já era assim. Há esse entendimento aí, de eu tomar uma decisão de estar comprometido com a sua direção e a sua vontade, porque senão a gente não completa essa carreira do ponto de vista do céu, que já está estabelecida para mim e para você. Não é isso? E aí a gente vem falando algumas coisas e a gente chegou para falar sobre isso aí, 3 áreas importantes, onde nós temos que usar a nossa decisão, onde nós temos que fazer escolha. A primeira delas é essa que eu já falei, não vou falar, só trouxe aqui o título, de tomar cuidado com o fascínio, a atração que o mundo exerce, porque ela compete com a verdade, ela compete com a presença de Deus, a palavra de Deus, e tira de nós o ritmo de nós caminharmos e servirmos a Deus. Você sabia que nós caminhamos e servimos a Deus? Josué falou isso no final da vida dele, com 85 anos. Ele não diz, vamos começar. Ele disse assim, eu e a minha casa serviremos, porque a vida inteira foi o que ele fez. Servir a Deus. E nós sabemos como é que ele termina. A segunda área que eu comecei aqui na semana passada, e eu vou passar aqui rápido, é a separação da associação com pessoas. E esse aqui é uma necessidade mesmo, gente, da nossa parte, de pessoas que podem nos influenciar para o mal, nos afastar da verdade, porque não têm o mesmo interesse que o nosso. O coração é um coração distante de Deus. Então é importante, porque eu disse algumas coisas aqui sobre o homem ser influenciável. A mentalidade do homem é o produto da influência que ele recebe. Então, muitas vezes, pode estar acontecendo de a pessoa estar vivendo com um grupo de pessoas, ou convivendo, acho que a palavra certa é essa, que tem afastado ele da verdade, porque aquele grupo de pessoas não pensa como ele, não quer servir a Deus. É uma verdade, gente. Bom, pastor, mas então agora eu vou ficar sozinho, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Não é não? Está na Bíblia isso. É melhor caminhar com Deus e chegar lá. Então é uma verdade. Eu tinha falado que 2 coisas interferem na nossa transformação. A leitura dos livros que nós estamos lendo, obviamente, e também o convívio com pessoas. Isso aí faz com que eu e você sejamos transformados. E o convívio com pessoas que nos associamos desde a nossa infância. Tá certo? Tinha falado sobre isso. Muitas vezes as pessoas, elas não percebem o quanto elas têm sido influenciadas pelas amizades. Mas a influência negativa pode ser positiva também. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, estava me dizendo que foi bom na época da jornada da vida dele, onde tinha lá um grupo de pessoas, ele se associou com as pessoas certas, né? Ajudaram ele. Mas às vezes a pessoa ela não percebe, porque ela faz muito uma associação porque gosta. Achei legal. Não funciona dessa maneira. Então, lembra que eu tinha comentado e eu terminei lendo essas passagens? Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho daqueles que não querem nada com a obra de Deus, né? Os pecadores, não se aproxime dele. Esse tipo, olha como está escrito aí, não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar outros a cair no erro, no pecado. Então, a própria palavra de Deus já está nos falando sobre isso aí. A gente deve se associar àqueles com a mesma disposição, valores e crença. É uma frase boa, hein? Isso é um segredo muito importante, porque eles te ajudarão a crescer. Nós crescemos no convívio com pessoas, ou o contrário. Então, a gente ama as pessoas, mas eu quero te falar isso ao nosso redor, porque esse é o coração de querer ajudá-las, mas nós devemos limitar a nossa amizade para com aquelas que seguem o mesmo caminho que o nosso. Diga amém.
Olha o exemplo do Salmo número 1, que coisa maravilhosa. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas. Eu peguei nessa versão aí, ó. Desligadas de Deus. Bacana essa parte aí, não é não? É isso aí. E aí nós sabemos, você dá uma olhadinha lá antes, o seu prazer está na palavra, nela medita de dia e de noite, e olha o resultado dele no próximo verso, dizendo lá que ele é como árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Em tudo que ele faz, ele é bem sucedido, gente. A jornada bem sucedida tem tudo a ver com quem nós nos associamos. Guarde isso no teu coração. Ok? Eu vou seguir adiante aqui, para eu entrar hoje na terceira área, vou passar aqui, ó. Aqueles com quem nós nos associamos constantemente, né, nós exerce essa influência na formação, inclusive no nosso tipo de comportamento. Você vê a importância da gente associar com pessoas certas, né? E a gente tem que tomar um cuidado, fazer escolhas. Faça a escolha certa e você vai chegar onde você tem que chegar. Diga aleluia. Ok? Vamos falar da terceira e eu quero terminar com essa. Então a gente viu a primeira área, aquela área importante, nós não tomarmos, não permitir que o fascínio das coisas desse mundo ou as coisas dominem o nosso coração. Essa de nós separarmos as pessoas com quem nós vamos conviver, porque fazem a diferença. E a terceira área que você tem que decidir é essa aí, ó. Por incrível que pareça, temos que tomar cuidado. É a separação de só viver para si mesmo e os seus interesses. Uau! Isso é uma luta contínua contra o apelo da nossa carne, gente. É o estilo selfie que está em alta, né? Cada vez mais. Meu Deus, é impressionante como é que está isso aí. O estilo selfie é aquele estilo que não vê outra possibilidade a não ser a minha vontade, o que eu quero, e é dessa maneira. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí? Nós temos que ser equilibrados com isso aí, gente. Essa jornada é a maior ilusão de viver o que eu quero e para mim. É a maior ilusão. Essa é a maior derrota do ser humano. Porque Deus não nos criou para vivermos dessa maneira. Você não tenha dúvida. Se não existe a colaboração dos órgãos e das células dos órgãos para que o meu corpo funcione, já era. Imagine se individualmente cada órgão pensasse em si mesmo. Como é que vai ter cooperação para um propósito maior? Então veja, a igreja, de um modo geral, ela também se contamina, porque ela vive num sistema, pelo menos desse lado, dessa atmosfera humana, de ser assim. Primeiro eu, depois eu não sei se eu vou pensar em mais alguém. Esse é o sistema. Esse é o sistema cobiçoso também, em cima do dinheiro, é tudo para si. Não vai sobrar nada para ninguém. Então, de um modo geral, isso também contamina a nossa mentalidade, gente. A mentalidade do reino não é essa mentalidade. A mentalidade do reino, eu já compartilhei aqui em outras mensagens, é a gente pensar em outras pessoas também. Aliás, um segredo muito legal para relacionamento e para tudo que você for fazer sobre o reino de Deus é pensar no outro primeiro. Se o marido pensa assim, a mulher também, vai dar tudo certo. E se nós pensarmos no outro primeiro antes de fazer algo e avaliar se aquilo que eu vou fazer vai levar prejuízo para quem está ao meu redor, as coisas seriam bem diferentes. Quem está dormindo, diga aleluia. Jamais. Muito bom. Então, o lance, gente, é aprender a equilibrar e enxergar quando isso está querendo me dominar. Não vai dar certo. Aqui estão os conflitos. Agora você imagine, ninguém querendo saber um do outro nem nada. Imagina se um casal vai ficar junto assim, olhando só para si e o outro também. Ninguém fica junto dessa maneira. Para ficar junto requer cooperação, requer pensar no outro. Deus estabeleceu que fosse assim, gente. Se ele não pensasse em mim, ele estava muito bem obrigado no trono dele, estava ou não? Mas ele saiu do trono. E a Bíblia declara que ele se humilhou.
E ele veio em figura humana, desceu ao ponto de morrer em morte de cruz. A própria expressão de Deus mostra como é o Espírito dele no nosso coração. Esse equilíbrio precisa existir. Eu estou falando disso aqui que é perigoso, é o estilo do eu penso, eu quero, eu faço acontecer, tudo conforme a minha vontade estabelecida. Isso aí é extremamente destruidor. E obviamente a gente vai crescendo para uma maturidade de entender que não é dessa maneira. Uma iluminação do céu, gente, precisa, você que está aí em casa, né, me assistindo, uma iluminação do céu precisa entrar no nosso coração para que a gente possa discernir o quanto self nós somos. E segurar essa peteca. Eu não posso fazer isso por você, você não pode fazer por mim, mas volta e meia, a gente tem que estar falando para a gente mesmo, menos, devagar, como é que é, e tal. São os alertas de dentro. Porque andar nesse mundo influenciado por esse mundo, né, assim, andar nessa atmosfera e tendo a luta contra a nossa própria carne, essa é a luta que nós enfrentamos. Esse desejo carnal de olhar só para nós mesmos é extremamente perigoso. Não vai construir nada na nossa vida, nem das pessoas que estiverem ao nosso redor. Eu sei que você está prestando atenção. Eu coloquei assim mesmo, esse estilo de viver, e não é dominado, você não domina, ele é extremamente perigoso. Ele não abre espaço para Deus reinar no seu próprio coração através de um relacionamento com a pessoa dele. Através da sua palavra, eu não vou dar oportunidade para que Deus fale alto ao meu coração, até mesmo naquilo que eu já compartilhei, trazendo uma palavra de correção de rota. Olha aí, hein? Eu tenho que falar isso. Mas isso é para todos nós, gente. Então veja, a verdade não ganha espaço nesse estilo de comportamento. Ou seja, Jesus está do lado de fora. É legal porque um tempo atrás eu comecei a estudar um pouquinho a história da igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade muito importante em vários aspectos lá. Era uma cidade importante na fabricação de tecido, um certo colírio lá medicinal que eles faziam, que a galera ia lá comprar. Mas também tinha algumas coisas ruins, a cidade não tinha uma água boa. Era uma água salobre, então tinha que vir de fora para poder eles terem uma água de qualidade. Tem vários aspectos lá. Abra a tua Bíblia. Veja bem, eu queria que você, e segundo alguns autores, a galera que gosta de estudar, na composição da mensagem às 7 igrejas do Apocalipse, foi dividido as 7 igrejas por essa era da igreja de 2000 anos. Então está lá, começa em Éfeso e termina em Laodiceia. No capítulo 3 de Apocalipse, todos acharam? Muito legal. E essa, segundo a galera, é a época da igreja de hoje. A igreja ela passou por muitas fases, tá? Muitas. E do século 17 para cá, 18, ela começou a acordar de novo para a verdade. Quando então Martinho Lutero começou a ver que, caramba, nós somos salvos pela graça. E a galera estava sendo salva porque pagava uma quantia, guardava um espaçozinho lá em cima, nas indulgências e tal, e uma opção de coisa. Porque a igreja viveu uma época, aliás, a humanidade viveu uma época de muita ignorância. A Idade Média, a Idade das Trevas, poucos conheciam, e a maior parte esmagadora não conhecia nada, não sabia ler, e tinha que receber de alguém. O que em si, nós estamos aí para ensinar a verdade. Mas eu quero te falar, a igreja foi sendo transformada, então nós estamos vivendo desses séculos para cá, um grande avivamento da verdade. E o que eu percebo nos dias de hoje é que Deus está refinando a sua igreja. Em outras palavras,
Está preparando essa noiva para ele vir. E não pense que você vai ficar da mesma maneira que você está, porque não tem como. E Deus está refinando a sua igreja. É a lixa 4, 3, 2, mas vai ficar bacana. Ele está trabalhando na sua igreja. Mas essa igreja, porque ela está vivendo esse ambiente tão bom, ela pode cair nessa cilada. Porque veja, gente, o que foi desenvolvido nessa época que nós estamos vivendo? Olha a tecnologia, olha a ciência, olha tudo isso aí que ajudou a igreja a ter conhecimento, né? Hoje você entra na internet, você assiste uma reunião do outro lado, lá na Ásia, ao vivo, cara. Aí você pega uma mensagem que Deus está mandando ao vivo lá, chega ao vivo aqui para você. Brincadeira. Eu já contei isso na época que eu me converti, não foi em 1920 não, mas na época que eu me converti, só tinha 2 Bíblias para você comprar. O Almeida Corrigida ou o Almeida Atualizada. Era isso aí. Tinha alguns livros lá de testemunhos e não tinha mais nada. Agora eu estou falando de 40 anos atrás, gente, para cá. Imagina hoje o que a gente tem. Olha a oportunidade que Deus tem dado a mim e a você de nós crescermos. Mas essa igreja, ela tem tanta coisa boa ao redor dela e está sentado em tantas coisas que o homem agora sabe fazer, ele sabe organizar, ele sabe como fazer uma boa igreja, ele sabe como fazer uma boa iluminação, ele sabe como transmitir uma mensagem, ele sabe fazer de tudo, ele sabe fazer conferência, não é? Tudo isso que a gente tem visto aí, isso é bom, muito bom. Mas nós temos que tomar cuidado que pode acontecer exatamente isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia, que a garota, o pessoal anda dizendo que é exatamente como a igreja está. A igreja está num conforto só, que ela abre a boca para dizer assim, não preciso de nada, está tudo legal. E ó, vamos dar uma lida aí, porque Jesus diz assim, ó, no verso 15, só quero comentar um pouquinho. Eu conheço as tuas obras. No verso 15, Apocalipse 3, Bíblia de papel, maravilha. Então vamos embora. Graças a Deus, maravilha. Amém. Então vamos lá. Conheça as tuas obras, você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Isso é Jesus, hein? Assim, porque você é morno e você não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso tem uma relação muito legal. O que Jesus fala nessa carta, a gente fala de tal maneira que essa igreja entende o que Jesus está falando por causa das coisas da cidade. A água da cidade era salobra e ela era morna, cara. Cara, não tem como, meteu na boca, vai botar para fora. E olha só que interessante, ele continua. Pois vocês estão dizendo, sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Essa é a declaração dessa igreja, desse século 21, do momento em que a gente está vivendo sobre a face da terra. Ela cresceu muito. Ela fica nessa condição, isso é perigoso, porque Jesus dá uma declaração bem diferente. Ele diz assim, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Uau! Essa igreja que diz que eu não preciso de nada, está tudo bem comigo, é uma igreja voltada para si mesmo, cara. Pra você ter uma ideia, ela é tão voltada para si mesmo, escuta o que eu quero te falar. Ela é tão voltada para si mesmo, que um pouco mais à frente, Jesus, ele está do lado de fora do coração dessa igreja, batendo, pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Então eu vou entrar na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É brincadeira. Mas sabe, esse lado selfie de viver põe Jesus para fora. Eu vou repetir. Esse lado selfie de viver, não vendo mais nada, a não ser a si mesmo, bota Jesus para fora.
Botar Jesus para fora é não permitir ter um coração sensível à necessidade de outras pessoas a teu redor. Falei. Você que está em casa. O coração sem Jesus, Jesus do lado de fora, não permite olhar as pessoas da maneira própria que eu tenho que olhar. É a luta minha e sua contra esse estilo selfie desse mundo de viver que é agradável à carne. Eu só quero saber da minha notícia, dos outros eu não quero. Interessante, né? Deixa eu colocar aqui algumas coisas que são que eu botei e escrevi, tá? Quando o interesse é só o meu, não há espaço para o interesse de Deus. Por isso Jesus está do lado de fora. Eu não preciso de nada, estou bem. A cegueira é tão grande que diz assim, eu não preciso de nada, estou bem. Eu não preciso nem de Jesus. Muitas vezes o comportamento da igreja hoje não precisa, tem um homem para pensar, para determinar, para planejar, organizar e fazer acontecer. Preciso de Jesus? Alguém está entendendo o que eu estou falando, gente? Ok? O Espírito Santo não está nem nisso. Mas, por quê? Porque eu sei fazer. Não preciso de nada, eu estou bem. Como assim? Que tipo de raio-x eu tenho da minha vida e você da sua? Se a gente só tem esse lado self, nós estamos num lugar perigoso. Então não há espaço para o interesse de Deus, para a sua vontade na minha vida através da sua palavra. Jesus dá algumas declarações e prova exatamente o quanto ele não era self, porque se ele fosse, ele não descia. Em João 5, verso 30, ele teve que exercer isso, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Olha só, verso 38 do capítulo 6. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Por isso nós estamos aqui, gente, nós temos que beijar Jesus muito. Aproveita e chega em casa hoje, já beija muito ele. Manda beijinho toda hora para ele. Brincadeira. Eu já contei isso aqui, e eu vou encaixar nessa mensagem. Um grande evangelista da Índia, chamado Dinakaran, Jesus dá uma visão para ele e fica do lado dele. E a visão é que ele está olhando para uma grande mesa, onde as pessoas que estavam sentadas nas mesas, elas iriam tomar sopa. E ele achou estranho, porque as pessoas estavam com uma colher, com um cabo muito grande, e o cabo estava amarrado no braço. Então a colher ficava para cá, mas o cabo ficava amarrado no braço. E Jesus falando, presta atenção. E as pessoas gastando o maior tempo ali, tentando botar, imagina, caramba, como é que eu vou botar aquela sopinha na minha boca, com esse trem, meu Deus, sei lá, mas a pessoa estava tentando pensar, todos eles, como é que fariam, aí de repente, um numa mesa, e ele prestando atenção, e Jesus falou, presta atenção, um numa mesa, num canto da mesa, pegou o braço, esticou na boca do outro. O outro esticou na boca do outro e assim foram tomando a sopa. Que lição, hein? Você já entendeu, né? Impressionante a importância de você e eu para com outras pessoas. E nós estamos sobre a face da terra, gente, por causa de outros, cara. Não tem essa noção que eu estou debaixo da terra porque, eu não sou pastor, não tem nada a ver com isso e tal. Você é corpo de Cristo.
você está aqui por outras pessoas. E eu te garanto, quando essa missão terminar, você vai embora. Eu posso lembrar um pouquinho, se você é pai e mãe, você está aí por causa de filhos, tem parentes, tem pessoas, você está na igreja, tem outros irmãos, no ambiente de trabalho, porque nós somos mensageiros das boas novas libertadoras. Podemos ajudar alguém, fazer uma oração por uma pessoa, é isso aí. Sempre por causa de outros. Olha que coisa tremenda. E Deus olha para você pensando em outros. Quando Ele olha para você, Ele já viu toda a tua casa. A visão de Deus é mais ampla que a gente imagina. É por isso que está escrito lá, crê no Senhor Jesus e você será salvo. Não, espera um pouquinho, porque Deus tem uma visão maior. Será salvo você e a tua casa. Uau! Isso é maravilhoso. Tem testemunhos em cima de testemunhos, que uma pessoa entrega a sua vida naquela casa e depois todo mundo começa a entregar a sua vida. Por causa da promessa de Deus. Porque Deus não está olhando para você, Ele olha a tua casa. Olha a tua esposa, filhos. E lá na frente, aqueles que você vai alcançar e tal. Essa é a visão correta, gente. É por isso que é maravilhoso viver, sabendo que há pessoas para serem alcançadas através do meu jeito, do teu jeito, de uma palavra, de algo que você faz, que faz a diferença. Diga aleluia nessa manhã, você está calado. Ok? Vamos embora dar sopa na goela dos outros. Nesse entendimento. Tem que dividir, eu entendo, gente, porque nós temos que ser equilibrados. O segredo é esse, Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tem um equilíbrio nisso aí. E o legal é o equilíbrio de todas as coisas. Então, pessoas que só vivem para si mesmas, meu Deus, Jesus está sem amém nenhum, mas a gente vai chegar lá. Olha aí, tem coragem? Volta no próximo domingo. Então, pessoas que só vivem para si mesmas são pessoas inseguras, cara. Elas são pesadas, frustradas, insatisfeitas. Não, pastor Edson, não está entendendo. Quando tudo ficar certinho, quando eu emagrecer, quando as roupas derem em mim, quando não tiver problema em casa, quando eu tiver dinheiro à vontade, quando no meu trabalho não tem mais aquele chefe doido e tal, aí eu vou ficar tranquilo para... Rapaz, e vem aprendendo que nós fomos chamados para ajudar a servir pessoas ou ajudar nas suas necessidades com a gente cheio de necessidade. É assim que funciona. Se você entra na causa de Deus, Ele entra na sua, cara. Então tem que ter essa dinâmica no coração para perceber isso, sabe? Então são pessoas assim, ó, inseguras, frustradas, insatisfeitas, pesadas, porque o seu interesse é apenas egocêntrico. Ele fica desvirtuado do propósito de Deus para o homem. Então Deus não chamou o homem, eu estou terminando, a existência para viver de si mesmo para si mesmo. Viver para si mesmo é o maior peso que existe. Está pesado porque a gente só pensa nos nossos problemas. Enquanto o inferno fica lá, você é um infeliz, olha o que você sofre, olha o que está acontecendo contigo, mas por que isso, aquilo outro. Esse é o bombardeio das trevas, gente. Para que eu preste atenção só para a minha vida. O quanto difícil está. Esse é o bombardeio das trevas. Não está vendo que está ruim para você, cara? Olha aí, ó, ninguém te quer, o cachorro lá da tua casa, nem ele te quer. Tal. Olha a obra das trevas, gente, nós estamos descortinando o trabalho das trevas. Por isso que a gente fica pesado. Você está pesado? Fica mais ainda, porque você é problemático. Você não é para-raio de problema e a gente concorda.
A glória de Deus resplandece. É incrível, né? Mas não resplandece para si mesmo, mas para todos que estão ao redor. Interessante isso, né? A face de Moisés resplandecia, porque ele estava cheio. Jesus, no Monte da Transfiguração, resplandeceu. E eu quero terminar dizendo sobre isso aqui. É a história de Lúcifer. Em Isaías capítulo 14, um querubim da guarda, criado para ser esse ser, cara. Só da gente ler, a gente já vê como Deus o criou. Agora veja, Isaías 14, eu vou colocar aqui, ó. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, você dizia no seu coração, olha o que ele dizia, só tinha eu subirei acima das estrelas, eu exaltarei o meu trono. E no 14, e eu subirei acima das mais altas nuvens. Em Ezequiel capítulo 28, uma palavra profética a respeito desse comportamento, e aqui dizendo mais como é que ele foi criado, diz lá assim, você era um modelo da perfeição, disse Deus, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Vocês estão prestando atenção? E o pessoal está vindo para cá para a música, ó, preste atenção. Olha o que aconteceu com ele para dizer, eu vou botar meu trono, eu. Verso número 15. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou o quê? Em você. Agora veja o verso 17, palavras de Deus, gente, declarando o que aconteceu. Você ficou orgulhoso, soberbo por causa da tua formosura. Você se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. No momento que Satanás olhou para si mesmo, a sua beleza, sabedoria e resplendor, ele se exaltou no seu orgulho e tornou-se trevas, porque Deus recolheu a glória dele. Alguém está entendendo? O que ele tinha, na verdade, era só a glória que resplandecia através da glória de Deus, que resplandecia através da vida dele. Quem só vive para si mesmo está no caminho contrário a ser luz ou manifestar a luz de Deus. Cai na mesma cilada. É por isso que ele insiste que a humanidade viva o self em alta. Só tem espaço para mim. Não tem espaço para mais nada. Eu sou o cara. Se é para a glória de Deus resplandecer através da igreja no fim dos tempos, gente, é preciso escolher todo dia como estilo de vida as palavras de João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu... É ruim de eu fazer essa oração. Esse é o self. Como? O outro vai crescer e eu vou diminuir. Como é que é isso aí? Mas João Batista tinha entendido o propósito dele. Ele veio anunciando o caminho do Senhor. Eu vou colocar isso aqui, porque isso aqui a gente encontra uma gravidade muito grande dos relacionamentos que se rompem, principalmente em casamentos. Vou passar aqui, ó. E mais, pessoas presas em si mesmas também estão despreparadas para se relacionar. Mas elas não sabem, porque o tipo de relacionamento que elas querem é um relacionamento que o outro vai fazer tudo que ele quer ou ela quer, vai agradar. Eu ainda vou encontrar alguém que me faça feliz. Interessante como é que isso
fica entronizado dentro da carnalidade do ser humano e a gente não tem discernimento. Como assim eu vou encontrar alguém? Você não está preparado para doar? Não está preparado para fazer alguém feliz? Não, eu quero encontrar alguém que me faça feliz. Eu ainda vou encontrar. Mentira das trevas. Alguém está entendendo, gente? Então essa é a terceira área da qual nós temos que fazer uma escolha e tomar uma decisão, e equilibrarmos muito bem isso. Nós compreendermos que a nossa vida não é a nossa vida, tem outros ao nosso redor, tem outras pessoas lá na frente que serão alcançadas pela tua maturidade. E aí, cara, aí está o segredo. Sermos instrumentos na mão de Deus. É óbvio que Deus cuida da gente. Não tem nada de errado você ter uma autoestima boa, legal, beleza. Mas tudo equilibrado e com propósito, né? Porque não é para mim, é para outros. Você entende isso, gente? Você tem que ir com essa para casa. Você só está vivo por causa de outras pessoas. Meu Deus! Exatamente isso, eu e você. Bora ficar de pé então.